Agora, claro, né, vamos exercitar um pouquinho a palavra how, né, que é muito utilizado. Então, mais expressões. Então, lembre-se, exemplos, expressões que é interessante você memorizar. How many cups of coffee do you drink a day? Ou seja, então, how many, ou é utilizado how many para quantidade. Então, lembre-se disso. How many você usa para quantidade. Então, sempre quando você fala money, né, how many, o que vem depois é uma coisa contável. Perfeito? Então, no caso aqui, copos, né, você pode contar. Né, se fosse pratos, né, se fosse, por exemplo, aqui, books, né, que é livros, se fosse cars, how many books, ou seja, quantos carros, quantos livros. Perfeito? Então, how many usa sempre para coisas contáveis. E how much é o quê? É para coisa que não é contável. Por exemplo, assim, aqui está how much water. Quanto você bebe de água por dia, né? É a pergunta. Então, não é uma coisa contável, né? Então você responderia o quê? Bastante, né? Ou pouco? Então você não falaria assim, ah, eu bebo tantas, né? Enfim, não tem como nem saber. Então, outra coisa, how much is this bag? Ou seja, ele está perguntando o preço nesse caso, certo? Então, how much pode ser para coisas incontáveis e também para preço, dependendo da situação da frase. Então, quando tiver uma frase que how much, olha que interessante, presta bem atenção. Quando tiver uma frase que how much vem antes de um verbo, ele está perguntando quanto que você, how much, depois de um verbo, né? Geralmente está falando qual o preço. Perfeito? Vamos lá. E how often, com qual frequência? Então, how often do you brush your teeth every day? Ou seja, com qual frequência você escova seus dentes todos os dias, né? Every day. How far is your house from here? Quão longe, qual a distância da sua casa daqui? How far? How big is your apartamento? Essa é a expressão certa para você perguntar. How about having some pizza tonight? Ou seja, uma observação muito importante sobre how about. É utilizado muito para quando você vai oferecer algo, né? How about, quando for oferecer algo, ou para sugestões também. Então, quando how about vier depois junto com o verbo, depois do verbo, geralmente você está dando sugestões. How about going, how about swimming, né? Então, que tal nadar, que tal, né, entendeu? Caminhar, enfim, depende muito se você dá da frase. Então, avalie sempre isso. How about é utilizado para oferecer algo e para sugestões, mas também tem outros casos. Né? How old are you? Ou seja, qual a sua idade? E lembre-se o seguinte, idade você não pode responder com have. Esse é um grande erro. Né? How old are you? Então você está perguntando qual a idade da pessoa. Aí você responde, I have 20 years. Não é. Você não pode falar isso. Eu tenho. Você usa o quê? Sempre no verbo to be. I am. Perfeito? É um grande erro que os brasileiros cometem bastante. Então I am. Você responde com o verbo to be. Agora, esse verbo aqui, ó, what kind of music do you like? Ou seja, qual tipo de música você gosta? What kind? Qual tipo de música você gosta? What kind of music do you like? Qual tipo de música você gosta? Bom, então, vamos para outros exemplos aqui. Olha, essa daqui é uma forma, é uma espécie de uma fórmula, sabe? Igual na física nós temos a fórmulazinha, né? Para o resultado, essa fórmula aqui, ela é básica. Ela serve para uma avalanche de expressões. Por quê? Tanto no passado, presente e futuro, ela segue o mesmo formato, que é W8, que é o verbo, né? Why, por exemplo, assim, what, né? Enfim, a expressão, né? W8 mais auxiliary, mais subjeto, mais verbos, ou seja, subjeto, né? Vamos lá. Então, expressão WE, WH, mais auxiliar, mais, né, e o verbo também. Então vamos lá. Tive um exemplo. Vamos pegar por exemplo que é mais fácil de explicar. Considere os exemplos abaixo, né, de acordo com o auxiliar, você verá que são em tempos diferentes. Olha só. How does he come to school? Ou seja, né, está falando de no presente. Does, a colocação, né, no presente.
Aqui, ó. Where did, que é a expressão do, né, né, no passado. Perfeito? Então, utiliza o quê? O mesmo procedimento. Essa formulazinha aqui, ó. A expressão com WH mais o auxiliar, que está aqui auxiliar, olha. Né? Aqui nós temos o does, o did, né? Mais o sujeito. E nós temos também o verbo. Sempre assim. Auxiliar, verbo CH, verbo WH, auxiliar, sujeito, verbo. WH, auxiliar, sujeito, verbo, na maioria dos casos. Ó, where will, né? Ou seja, auxiliar, verbo, auxiliar, sujeito, verbo. WH, auxiliar, sujeito, verbo. Sempre. Perfeito? Então, essa é a forma. Então, você pode perceber aqui. Está em 3 tempos diferentes essas frases aqui, ó. Essas 3 frases. Ó, how does, para presente. Where did, para passado. Where will é futuro. Porque você sabe que a expressão will é do futuro. Já vimos nos primeiros blocos. Então, não muda não muda de forma alguma. WH, né, dependendo da expressão que for, se for para pessoa, lugar, quem é, onde, não muda. O que conjuga é o verbo. Perfeito. Vamos para mais alguns exemplos, para finalizar. Em algumas perguntas, deixa eu só tirar essa. Bom, tirei. Em perguntas como who, o verbo to be pode estar no singular ou no plural, de acordo com o que acompanha. Então veja aqui o exemplo. Who are your favorite writers? Ou seja, qual é o seu escritor favorito? Who are, se você tiver um escritor só, você vai responder who is. Perfeito? Não. Por exemplo, assim, Machado de Assis. Machado de Assis is. Ou blá 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 are, né? 1, 2, 3, are. Então, seja quantos for, ou são, ou se for só um, você pode dizer Machado de Assis is. Mas a pergunta, ela serve tanto faz para o plural como o singular. Você só, na resposta, você especifica. Ó, who is coming with you? Ou seja, quem, né, está vindo com você. Então você responde. Se for uma pessoa só, você fala. Não, he is, ou, né, they are, não, enfim. Perfeito? Vamos lá. Nos demais casos, os outros verbos interrogativos não é who, é seguido do verbo no singular. Então veja um exemplo aqui. Nos demais casos, será seguido no singular. A pergunta, por exemplo, aqui, ó, que eu quero enfatizar nisso aqui é assim. Who e essa expressão aqui, ó, que ela é utilizada o quê? Para situações mais formais. Então, quando a situação for formal, você não vai falar, você não vai utilizar, por exemplo, who, você vai usar whom, que é quem. As duas expressões significam quem. Mas, por exemplo, whom are talking about you? Ou seja, about you, about, né? Ou seja, who are talking? Okay. Com quem você estava falando? Esse caso é quando você não conhece a pessoa, você está mais distante dela, então mais formal. E who é quando é mais informal. Então, é só o significado é o mesmo. A única diferença entre who e whom é que whom é mais formal. Bom, dê uma revisada, né? E você verá que é muito útil, muito prático. Então, nós tivemos aqui um tópico bastante interessante, que é os masculinos e femininos, né? Lembrando que a maioria das palavras você acrescenta ES, S, para transpor para feminino. Tem alguns irregulares aqui, como nós vimos na tabelinha aqui abaixo. Para interrogativas com a letra WH, é maioria, exceto as expressões com HO, né? Que é com HO. E agora, vamos partir para a nossa finalização. Ok? Bom, agradeço a você.